Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Começando mais uma vez aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista. Hoje, sexta-feira, sextou. E veio 13 com a sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Já disseram aqui no estúdio, olha, não é uma boa data, 13 sexta-feira, ano 2020. Mas é tudo superstição. Seja um ótimo dia para todos nós, tomando todos os cuidados que devemos tomar todos os dias, né? Agradecendo a Deus por mais um dia e pedindo proteção por Ele também. A todos vocês que estão nos acompanhando aí, um grande abraço, uma ótima tarde para todo mundo. E nesta sexta-feira, eu, como todas as sextas-feiras, recebemos aqui a doutora Thelma Rodrigues. Boa tarde, doutora Thelma. Boa tarde, Altair. Eu que agradeço estar aqui mais uma sexta-feira e sempre lembrando, né, esse espaço. Embora sexta-feira passada foi uma exceção, né, nós estivemos aqui sem a presença dos nossos sindicalistas, né, que o programa realmente foi criado aí nessa intenção de ouvir a voz dos trabalhadores. Esse espaço que foi dado aí pelo nosso amigo Edgar Boturão, que está num projeto aí, né, e afastado, infelizmente está afastado pela lei eleitoral. E é isso, né, Boturão? Vamos hoje voltar aí a nossa luta, que é sempre olhando o lado do trabalhador, sim, né? Somos parciais, sim. E é isso. E hoje vamos fazer alguns comentários aí sobre, infelizmente, né? Lembrando que dia 11 de novembro completou 3 anos da nova lei aí, né, dessa reforma trabalhista, como o nosso professor Stalin sempre diz. E é isso, vamos tentar desenvolver um bom programa, né? Com certeza, tenho absoluta certeza disso. Até porque ao meu lado aqui está também o doutor professor José Stalin. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Altair. Professor boa tarde. Também. Professor. Mais carinhoso. Boa tarde, Altair. Boa tarde, os demais componentes da mesa, doutora Thelma. Telespectadores, é uma satisfação estarmos aqui novamente numa sexta-feira 13, né? Tenebrosa, mas espero que dentro de algumas horas o perfil do nosso país se modifique com essas novas eleições e estamos aqui mais uma vez para divulgar algumas novidades, discutir alguns temas candentes que assolam o povo brasileiro, particularmente na relação de trabalho. Que bom. Nosso convidado de hoje, né? Temos sempre um convidado e hoje o Guilherme Nascimento, que é presidente da CAPEP, né? E também presidente da CCM e do IANSP. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Altair, Thelma, Stalin. Agradeço muito o convite aqui da TV Santa Cecília. E sempre um retorno aqui. Eu já estive aqui há um tempo atrás aqui na Santa Cecília, estive no Esporte por Esporte. Quase no mesmo horário. Quase quase no mesmo horário. Quase no mesmo horário. Mas hoje a gente está aqui com outro tema, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o Esporte por Esporte era mais tranquilo, né? Era com o Armando Gomes. Saudoso Armando Gomes, referência do esporte de nossa cidade. Que aí foi homenageado, recebeu uma linda homenagem, muito, muito legal. E hoje a gente está aqui, vamos bater um papo sobre funcionalismo público. Vamos falar sobre isso. Só quero aqui fazer a atualização do Covid no Brasil hoje, né? Completamos aí 164.332 mortes e a média morte das últimas 24 horas foi de 926 pessoas. 926 pessoas, né? Isso quer dizer que no Brasil, nos últimos dias aí, a média morte não, desculpa aqui, as mortes das últimas 24 horas foi isso. A média morte é 365. Nas últimas 24 horas, o Brasil perdeu 926 vidas. 926 vidas. Na média morte dos últimos 7 dias, fica com 365. É a maior média desde 16 de setembro, para vocês terem uma ideia. Parece que está caindo, mas ainda é muito forte. Muito forte. Ontem deu um susto em todo mundo com esse número excessivo de 926 pessoas que perderam a vida. Muita gente acha que, talvez seja o embalo das eleições também,
a democracia, a festa da democracia, que ainda está muito presa, mas é uma festa as eleições. Tem que ser comemorado assim, como uma coisa de muita responsabilidade, mas a gente poder festejar a nossa democracia. E as pessoas talvez estejam esquecendo um pouco dos cuidados. Não deixem de tomar os cuidados devidos. Água e sabão para lavar a mão, né? Coisa mais primordial do mundo. Se não tiver, aí sim o álcool. E máscara sempre, ok? Vamos começar o programa de hoje aqui falando, já começamos a falar, a Thelma já falou aqui, eu vou pedir para que ela continue. Completou 3 anos da reforma, né? E eu queria saber dos avanços, o que é que trouxe de avanço a reforma trabalhista nesses últimos 3 anos aí, os principais efeitos positivos e negativos também, doutora. Retrocesso. Retrocesso. Né? Já não lá tem já avanço né? em absolutamente nada. Causou retrocesso, veio com a propaganda enganosa, né, no Brasil, que nós sempre temos, de criação e geração de empregos, principalmente nessa questão aí de contrato intermitentes, e realmente foi um fiasco. As reclamações trabalhistas caíram vertiginosamente, não porque o trabalhador não tenha motivos, mas por conta da sucumbência, das custas processuais que essa nova legislação impôs para o trabalhador pagar, né? No momento que mesmo você ganhando em parte, você paga, o trabalhador tem que pagar a sucumbência de honorários advocatícios da empresa. E a questão é que na Justiça do Trabalho sempre funcionou até de uma forma muito coerente, que o advogado que está defendendo o trabalhador, ele tem o seu contrato já de 30% ali com o seu cliente. A empresa, por sua vez, contrata o advogado para receber também. Então, quer dizer, essa questão já estava pacificada, né? Até mesmo em perícias, né? O tribunal já estava arcando com os honorários periciais, ou seja, já estava tudo funcionando muito bem, mas aí veio essa reforma e o que aconteceu? Bagunçou tudo. Hoje está agora então, depois da pandemia, né? Eu li até um artigo na Folha de São Paulo que só em decorrência da pandemia eles já estão aí calculando mais de 153 mil novos processos, mais de 25 bilhões aí para se pagar, né, de dívidas trabalhistas, até porque muitas empresas realmente não têm como. Bom, enfim, e é um fiasco, né, Altair? Resumindo claramente, dizer que houve um avanço e que estava precisando mexer para arrumar, para flexibilizar, que é isso que eles sempre propagaram, né? Nós precisamos de flexibilização. Mais flexível do que a CLT, né, professor, não existe. Porque o que teve de emenda, o que teve de lei, complementando, ajustando, né, a nossa CLT aí desde 1948, colocando ela bem atualizando, né, todas as categorias, inclusive. Então, é isso. É só deixar claro aqui que realmente foi um retrocesso e a gente vai, infelizmente, ninguém contava até com essa pandemia que aconteceu no mundo, piorou ainda mais a situação do trabalhador. Eu vi aqui, doutor, que o emprego estava até que aumentando, né? O número de desempregados havia caindo até em 2018, quando do advento da reforma, aí piorou, aí caiu mais ainda, né? O número, quer dizer, caiu não, aumentou mais ainda o número de desemprego no Brasil. É um número que vinha diminuindo, de repente, com a reforma, piorou a coisa. Essas estatísticas são ficção. Na verdade, nós não temos uma precisão exata do volume da massa trabalhadora e da massa desempregada. Essa que é a verdade. Então, o IBGE fica lançando simplesmente dados com base
em registros ou estatística do Ministério do Trabalho, que é absolutamente falho. Nós não temos condições de estimar com precisão ou apurar com precisão o volume de trabalhadores na atividade e aqueles que estão desempregados. O problema todo é que, de repente, num momento político, resolveu-se modificar o trabalhismo no Brasil, infelizmente num golpe para pior, porque não criou empregos, aumentou o desemprego, e nós estamos agora nessa dificuldade de querer ampliar, de querer melhorar, e eu não vejo luzes no final do túnel. Realmente a situação é muito, muito ruim. Criou-se um sistema que, na verdade, causou a precarização do trabalho, a redução de custos em termos para as empresas, mas não alavancou nem nada, em nada, o aumento da atividade tanto empresarial quanto do número de empregados. Então, eu olho essa reforma trabalhista com o maior retrocesso da história, eu acredito que até no mundo, porque querer comparar o Brasil com os norte-americanos, com os Estados Unidos da América, é muito difícil, muito impossível, por uma questão de tradição até histórica, porque nós estamos mais ligados ao sistema europeu do que ao sistema norte-americano. Então, esse abismo que existe na nossa legislação entre a realidade do trabalho é causado essencialmente pela administração pública, né, do governo, que não soube, no curso dos últimos 50 anos, a equilibrar as relações. Então, nós temos, por exemplo, os trabalhadores com um poder aquisitivo irrisório em relação a serviços, aos bens, de forma tal que nós vivemos uma confusão. Eu não vejo, de imediato e nem a longo prazo, uma solução para a nossa questão trabalhista. Está longe. A questão está mais na evolução da nossa economia do que simplesmente criar empregos por decreto ou por lei, etc. No papel é fácil, né? Papel tudo aceita. Guilherme, quer falar sobre o assunto? O que você acha disso tudo, dessa reforma? Atingiu o trabalhador de cara, né? E vocês sentiram isso lá na CAPEP também? Então, eu acho que a questão da reforma trabalhista, ela não vem sozinha, né? A gente tem que lembrar também da PEC 95, né? Tudo na mesma época. Né? Então vem a PEC 95, que é a PEC do congelamento do investimento público, né? Na área da saúde, o tal congelamento por 20 anos de investimentos na saúde, na educação, por exemplo. Então vem junto a reforma trabalhista, veio junto a reforma previdenciária. Então todo esse conjunto de ações que os governos de 16 para cá patrocinaram, levou a uma situação como essa que tanto a doutora Thelma como o doutor Stalin acabou de colocar. Desemprego em alta, né? Uma taxa de desemprego altíssima. É só a gente olhar na rua, o número de pessoas que vivem nas ruas, né, em qualquer cidade. Ela pode ser uma grande metrópole como São Paulo, pode ser uma cidade pequena, que você vai encontrar morador de rua em grande quantidade. A gente vê o fim da política de valorização do salário mínimo. Então, assim, terminaram os aumentos reais para o salário mínimo. Então, o poder de compra vai diminuindo da população. O aumento exponencial do trabalho informal, ao que se usa o sofisma dizendo que a pessoa é uma empreendedora de vender bala no farol de trânsito. Eu acho algo muito, o que se chama de forçar a barra. Não é? O que a gente tem é uma massa de jovens desempregados, né, sem perspectiva. Esse é o pior. Né? Esse é um quadro que pode dar um horizonte muito nebuloso, muito difícil, mas eu ainda acredito no poder da mobilização e do discernimento da população brasileira. Mobilização, o nome é mobilização. Eu queria perguntar a você, o que é, você é presidente da CCM e do IANSP, o que é o CCM e o que é o IANSP? Tá. Eu atuo em duas entidades. Tá. Eu atuo no CAPESP, que é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo,
né? Uma associação de professores e Professor de química, por É, sinal. professor de química. Coisinha fácil, gente. Eu era... Ó, Eu brigo com o pessoal Só que assim, colando. não tiveram aula comigo. era só colando. rapaz. Tivesse aula comigo era outra coisa. Eu era negação. Química é muito gostoso de estudar. E atuo na CCM-IANSP. A CCM-IANSP é a Comissão Consultiva Mista do IANSP. É um coletivo de associações e sindicatos do funcionalismo público que atuam na área da saúde do funcionalismo público. Tá. O IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Então eu trabalho nessas duas áreas. Né? Nessa área da saúde, da saúde do funcionalismo e na área da educação. E como é que está, então, já que você está trabalhando nessa área, como é que está a saúde do trabalhador brasileiro, principalmente do funcionalismo público? Bem amparado? Não, não está. Não está. A gente está vivendo hoje uma situação muito delicada. Né? Você mesmo colocou a questão do aumento do número de casos do Covid? Coronavírus nos últimos dias. Isso também está ocorrendo dentro do Hospital do Servidor Público. Né? Houve um aumento já considerável, em torno de mais de 10%, aumentando o número de casos. Estava estável na ordem de 100, nós já estamos batendo para 115, 120. Né? Então, é real. É uma demonstração que há um aumento real da questão da propagação do vírus. E dentro dessa questão da pandemia, dentro da forma de fornecer assistência médica ao funcionalismo público estadual, o governo do Estado de São Paulo não tem feito a sua parte. Né? Nós contribuímos, né, de uma maneira automática ao Instituto, é um instituto criado para o funcionalismo, pelo funcionalismo público, e o governo do Estado de São Paulo, a gente entende dessa forma, não faz o seu papel de patrão. Né? Como assim? Grandes empresas patrocinam o plano de saúde do seu funcionário, ou parcialmente, ou na integralidade. Né? O governo do Estado de São Paulo, ele aponta para 2021 que não vai investir praticamente nada, que vai terminar o investimento, a sua contribuição ao nosso plano de saúde. Então vai ser totalmente financiado por nós, com uma grande incoerência. Nós financiamos, mas nós não mandamos. Entendi. Né? Nós não temos acesso a um conselho fiscal. O gerenciamento disso aí. Sim, a gente não consegue saber o quanto que é investido, onde é investido, como é investido. A gente não consegue fiscalizar os contratos. Qual é a participação do funcionalismo e do governo no pagamento do plano de saúde? Com quanto vocês pagam? Qual é a porcentagem? Em termos individuais? Individual, em dinheiro, O desconto. Ele era descontado em 2%, né, por funcionário público, na folha de pagamento. Né? Agora, no mês passado, foi aprovada uma nova legislação, onde as pessoas com mais de 59 anos vão passar a pagar 3%. 3%. Né? E assim como seus agregados. O agregado era quando o funcionário ele adicionava ao seu plano o pai ou a mãe. Né? Filho, filha, esposa. Filho, filha era dependente. É uma outra categoria. Tá, ok. É uma outra Agregado, outra forma, uma outra nomenclatura. Entendi. Então a gente tinha o que a gente chama de agregado, que era pai e mãe, que já pagava 2%, então ele pagava os 2 dele, mais os 2 para o pai ou para a mãe. Passou a 3 agora. E agora passa para 3 de cada um. Né? E também passa a pagar os dependentes. Que não pagavam. Que não pagavam. O grande problema dessa conta é que, assim, esse dinheiro arrecadado... É muito dinheiro. Vai dar na ordem de 1 bilhão e 600 milhões anuais. Nosso, exclusivamente do funcionalismo público. É um bom desconto, é um bom dinheiro. 2% da folha. Né? E assim, a grande maioria dos que usam o sistema de saúde ganham salários na ordem de 2 a 3 mil reais. Né? Os grandes salários do funcionalismo público, da área do magistrado, os magistrados, por exemplo, ou fiscais de renda, eles não estão, eles optam por sair do IANSP. E pagam um plano separado. O plano do IANSP, ele é bancado principalmente pela área da educação, que tem cerca de
150 a 180 mil Funcionários, trabalhadores. Né? Com salários baixos. Né? Com salários baixos. Ok. E mesmo assim dá esse montante, que aparentemente, para o telespectador, a gente falar em 1 bilhão e 600 milhões parece ser um dinheiro fora do comum. Na hora que você vai ver a aplicação dele ao longo de um ano para sustentar toda uma rede de atendimento médico, é o dinheiro, é a conta do chá ou falta. Tá bom. Não é um dinheiro que sobra. Né? E o que a gente lamenta é que o governo do Estado de São Paulo não vai colocar dinheiro. Né? Não assume o seu papel de patrão. Doutora Thelma. Eu já ouvi alguns setores públicos e o que realmente está acontecendo é essa retirada, né, de direitos. Dos Correios, quando o presidente esteve aqui, que ele falou, né, como servidor público e tal, que eles tiraram o plano de saúde, inclusive de especiais, né, de quem tinha filho com problemas de autismo, enfim, crianças especiais. Então, realmente, é desumano, né? Principalmente essa questão de plano de saúde, eu acho que hoje no Brasil, o setor, a saúde está totalmente precarizada, desmontada, desestruturada, né? E a gente não está... Em todos, inclusive privado, hein? Quando você tem o teu plano de saúde que você paga, muitas vezes você também está na fila de espera. Muitas. Ou seja, a saúde em si, agora, quando nós ouvimos esse caso aqui, que agora dos servidores públicos que estão enfrentando essa dificuldade, é lamentável, né? Mas creio que lá o sindicato de vocês tem o seu departamento jurídico que tem que ir acionando para ver o que seria possível fazer aí no caso. E eu também vi, acho que foi a Maria Paula, né, que é dos agentes que trabalham também no setor, e ela estava falando que mesmo aposentada, com o salário que ela está ganhando, estão descontando dela, hoje, mesmo aposentada, esse aumento que realmente veio no momento... Atingiu os aposentados também. Que atingiu os aposentados, que já vivem com um valor baixo. O valor é irrisório de desconto, 58, 78. Mas para quem está ganhando 2, 3 mil, vai fazer falta. Esse dinheiro vai fazer diferença. Então, Guilherme, realmente essa briga ela é desigual e, infelizmente, o funcionalismo público, né, como mesmo os trabalhadores no setor privado aí, né, com essa reforma que a gente acabou de falar, está tudo sendo desmontado, né, e com o fundo que parece que eles estão vivendo em outro planeta, dizendo que tem criações de emprego, geração de... Né, emprego e renda? De renda, e realmente chegamos mesmo no fundo do poço. Não tem outra colocação, né, Altair? Infelizmente é isso. É um período difícil, período bastante difícil. Complicado. E que você vê todos os setores indo para a justiça buscar lá o seu socorro através das ações, está tudo parado. Nós podemos ver pela própria reforma trabalhista que tem inúmeras ações diretas, né, de inconstitucionalidade. Né? O meu professor aqui, o doutor Stalin, até estava passando uma pauta que eu estava olhando aqui, da inconstitucionalidade que é obrigar o trabalhador a pagar custas de processo. Isso aí está numa DIN que foi pelo procurador que, antes de sair do trabalho, que entrou lá, que a gente está esperando até hoje. Vai completar 3 anos. Até quando nós vamos esperar uma solução? Porque a cada mês, a cada dia, chega uma novidade lá. E não boa. E não boa. O STF está... Está lotado, está cheio de problema. Cada dia aparece um problema para eles resolverem, que eles dão prioridade e acaba que não julga o que seria, na verdade, uma prioridade, né? É um problema novo que chega, que é lógico, todos que chegam, é evidente, tem a sua importância, mas não está sendo julgado o que está lá atrás aguardando. Não está tendo aí uma... Não está tendo. Uma sequência de processos. O tribunal ele tá emperrado, ele não está funcionando, eles não estão julgando.
Agora parou tudo, nós podemos ver, por exemplo, só para fugir um pouquinho aí, ou não, é um grande problema que nós comentamos lá do Amapá, da questão da energia. Eu até memorizei bem, porque ele falou, o ministro Barroso pegou esse processo e comentou muito que o doutor Stalin fala aqui dessa revolta, né, dessa convulsão social que vai tá na garganta. Foi suspenso tudo lá. Ou seja, eu só quero dar um exemplo que eles pararam tudo o que eles estavam fazendo lá para poder ver essa situação. Então é isso que está acontecendo no Brasil. No STF eles não conseguem julgar nada. Está aí todas as ações aguardando. O Congresso, então, por políticas que também eles barram tudo, está esperando. Todo mundo está vendo. Olha, a pauta é um descaso, né, para não dizer outra coisa. A pauta está emperrada porque o Centrão está esperando não sei o quê, não sei Trava quem a pauta, está né? esperando. Então está tudo parado. E a gente está chegando no fim do ano. Ok. Deixa eu fazer um intervalo. Na volta eu vou falar com o Dr. José Stalin, que ele prestou atenção em tudo que vocês falaram, e eu tenho certeza que ele vai fazer um apanhado geral. Só queria, antes do intervalo, passar aqui que a Santa Cecília Badra realizou uma pesquisa e divulgou hoje, né, essa pesquisa aqui para a cidade de Santos, para São Vicente, para Cubatão e também para Praia Grande. E rapidamente eu vou passar aqui para Santos. Os números são esses: o Rogério Santos, com 43 pontos, não é? O Sartori, 8,5, o Cassione, 6,3 e o Banha, 4,7. Esses são os números da Badra Santa Cecília para Santos. Para São Vicente, não é? Caio Amado, 30,7, Pedro Gouveia, 25,9 e a Solange Freitas, 21,5. Os números da pesquisa eleitoral em São Vicente. Lá em Cubatão, né, o Ademário com 32,9, o Toninho Vieira 22,1 e o Wagner Moura marcando 10,3. E também, né, que causou aí uma surpresa bastante grande, na Praia Grande, que todo mundo estava pensando em outros números aí, nós tivemos surpresas na Praia Grande, pelo menos na pesquisa de hoje. O Danilo Morgado, né, candidato a prefeito na Praia Grande, com 28,9%. A Raquel Chini, que é a candidata do prefeito Mourão, com 28,5%. Muito próximo, né? Empate técnico aí. O Comim, delegado Comim, 10,6%. E o Cunha, 10,1%. Esses são os resultados da Santa Cecília Badra para as eleições municipais. Um intervalo e a gente volta já. Bem, estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta sexta-feira, 13. Hoje é 13, sexta 13, 2020. Uma boa sexta-feira para todos vocês, para todos nós. Doutor José Stalin, o senhor ouviu aí o relato, né, do presidente da CAPEP e também presidente da CCM e do IANSP, o Guilherme Nascimento, e da análise da doutora Thelma. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu achei interessante a exposição do Guilherme no seguinte aspecto, que parece que essa administração não é democrática, né? Quer dizer, a administração é unilateral, não há participação dos beneficiários, não é isso? De forma tal que as decisões são eminentemente políticas e não técnicas, e nem de interesse daqueles que realmente têm que participar do plano, não é isso? Exatamente. Então, é preciso que haja uma modificação nisso. Evidentemente, por lei ou de alguma forma, essa participação aí, ou essa administração, não é democrática. Então, um outro aspecto que me chamou a atenção é essa disparidade que existe, aliás, em todos os planos de saúde, de um modo geral, a questão de que os mais velhos são penalizados, ou seja, são discriminados. Por quê? Porque eles contribuem durante muitos anos e quando eles são jovens, eles só contribuem e não utilizam o plano. No momento em que eles precisam, em via de regra, utilizar o plano, ele tem que pagar mais. É um absurdo isso. Quer dizer, não existe assim um equilíbrio nessa arrecadação. Evidentemente que essa questão aí, então, depende da manifestação daqueles diretamente interessados, de uma análise técnica, de uma progressão assim bastante acentuada de interesses e, eminentemente, com o deslocamento
da política estatal que domina aí o sistema. Realmente é assim que eu vejo, é assim que eu penso. Então eu acho que é uma grande luta dos beneficiados em modificar ou tentar modificar esse sistema, que é absolutamente ruim, né, nefasto para todos aqueles que dependem dos planos, né? Eu queria saber de vocês, aqui, doutor Stalin e a doutora Thelma, é o seguinte, os funcionários, né, os empregados, o governo ainda não disse quem teve o contrato de salário cortado terá o 13º salário. Eu queria saber de vocês, como é que... Doutora, vai ter? Tá uma bagunça. É? Para variar, né? Não sabemos, não sabemos. Mas assim, a legislação determina que ele receba o 13º proporcional ao período trabalhado. Mas não foi cortado, doutor? E aí? Como o contrato, né, foi suspenso e tá... Aí vem as vírgulas, aí vem os pontos. Mas... Ponto. Aí a gente está ouvindo inúmeras correntes. Né? Agora, eles estão para soltar uma portaria aí, né, da Secretaria do Trabalho, de que vai regulamentar essa situação para ver. Mas a legislação, para mim, é clara nesse sentido. Você vai receber o 13º proporcionalmente ao período trabalhado. Mas a empresa Se ele não trabalhou... Então, mas a empresa vai calcular o tempo que ele não parou para pagar o 13º ou pula esse tempo que ele estava fora? Ela teria que fazer... Aí que seria interessante eles regulamentarem, né, doutor? Mas o doutor Stalin já quer pegar esse gancho aí. Ele já gostou. Já gostou. E aí, doutor? Essa questão do 13º salário, eu acho que não é com referência ao tamanho dele, mas à forma como ele vai ser pago. Pelo seguinte, porque... Principalmente aqui, são duas situações, os que tiveram redução de jornada e aqueles que tiveram contrato suspenso. Então. O contrato suspenso é um hiato que existe. Então, evidentemente, que o pagamento do 13º salário será proporcional, porque o contrato esteve suspenso. Também é justo, né? É justo. Agora, naqueles que teve jornada reduzida, redução de jornada e de salário, a situação é um pouco diferente, quer dizer, eles trabalharam e receberam. Porém, receberam menos. Então, a dúvida que surge nesse caso aí é simples. Qual é o valor que ele tem que receber? Seria o último salário? Seria a média do salário ou o salário anterior? Se o senhor está perguntando para mim, eu acho que é o salário anterior. Então, de um modo geral, agora como patrão, de um modo geral, olhando pelo lado social, de necessidade, seria o salário o mais que benéfico era pago antes ao trabalhador. Né? Temos que nós olhamos com esses olhos, mas eu não sei se o patrão vai querer olhar desse ângulo. Não, mas tem muito patrão com responsabilidade social que vai olhar por esse lado. Não sei se é a maioria, mas tem, né? Penso que o governo não vai mexer nisso daí. Não vai mexer. E como é que fica? Porque é uma questão... joga para os tribunais decidir. Aí a doutora Thelma colocou que está tudo emperrado lá, ué. E como é que faz? Exato. Então, a situação fica difícil, nebulosa. E depois tem outra coisa também, não é só o 13º, tem a questão das férias também. É outra situação. A gente só está falando do 13º porque agora é o pagamento, né, até o fim de novembro, e todo mundo vem perguntar, principalmente doutora, e o que a senhora acha, como que vai ser meu 13º? Então a gente está tentando chegar num denominador comum, mas assim, a princípio, seria dessa forma. Mas uma pergunta assim de um leigo, assim, totalmente ignorante na área, mas perguntando, esse tempo não conta para a aposentadoria também? Pula também? Ele perde, na verdade, ele está perdendo para todos os efeitos. Todos. Quando até o presidente do nosso sindicato Gráficos aqui, porque ele é muito meu amigo, a gente brinca, que é o Jorge Firmino, ele veio aqui, ele foi muito categórico, olha, com esse problema, ele perdeu inúmeras... Perdeu tudo. Tudo, né? Perdeu tudo. As contribuições de INSS, contribuição de fundo de garantia. Então, quer dizer, ele perdeu. Ele está perdendo. A discussão é muito candente, porque a lei fala em suspensão. Agora, a justiça vai ter que decidir lá na frente se realmente foi suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Se foi suspensão... Nada é devido, não há incidência. Essa palavra muda tudo, né? Muda tudo. Suspensão ou... Se for interrupção, essas obrigações, embora não pague o salário, elas incidem.
Então tem que haver contribuição. Mas isso daí a justiça é que vai ter que decidir. Agora, estou preocupado também com as decisões da justiça, porque ultimamente, com essa modernidade que houve aí com a reforma trabalhista e outras mudanças aí institucionalizadas pelo governo, através do Congresso, inclusive, e principalmente pela praticamente a convalidação pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as interpretações hoje são meramente lineares, ou seja, específicas, literalmente específicas, e não e desconhecem o sistema, os princípios de direito, enfim, de tudo, simplesmente interpretações literais. E aí a coisa complica, porque nós estamos retrocedendo, como eu falei já várias vezes, 150 anos no tempo. Discutindo pagamento de 13º, como será? Imagina um trabalhador ainda ter que discutir isso, essa matéria que pode chegar até o STF. Imagina, vai receber quando? É um absurdo, não é? Guilherme, eu queria saber de você, como é que está a CAPEP? Rapidamente, antes de ir para o intervalo, como é que está a CAPEP? Tudo bem? Olha, então a gente está acompanhando todas essas mudanças que estão acontecendo no governo do Estado de São Paulo. Recentemente, nesse mês, né, começaram os descontos integrais da Previdência para os aposentados, né, graças à reforma da Previdência no Estado de São Paulo que aconteceu em março, antes da pandemia. Não sei se talvez quem nos acompanha deve lembrar. No início de março, houve a votação na Assembleia Legislativa da reforma previdenciária no Estado de São Paulo, e foi um período onde nós estivemos presentes na Assembleia Legislativa e fomos recebidos a bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta, cacetete. Uma festa! Nos corredores da Assembleia Legislativa. Isso não aconteceu na rua, isso aconteceu nos corredores da Assembleia Legislativa. E com essa toda, juntamente com toda essa repressão, foi votado o desconto previdenciário para aposentados. Não é? E o desconto começou a cair agora. Então nós estamos entrando, junto com diversas entidades, para uma tentativa de rever esses descontos, porque a gente entende que é um verdadeiro confisco. Né? O funcionário, o professor, a professora, o agente escolar, ele não tinha desconto previdenciário e agora ele tem na ordem de R$200, R$300. Né? Então, assim, é um confisco. Né? Tem a justificativa da lei, que é uma reforma previdenciária, mas é um confisco, é a questão de você reduzir a contribuição da pessoa de quem contribuiu durante 25, 30, 35, 40 anos, né, para a Previdência. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo atualmente, além da questão do IANSP, que a gente também acompanha muito de perto. Ok. Né? Presidente do CAPESP, eu falei CAPEP aqui agora, CAPESP, Isso. O Guilherme Nascimento, deixa eu corrigir aqui. Eu vou fazer um intervalo aqui no Ponto de Vista e a gente volta já com a doutora Thelma Rodrigues, com o professor doutor José Stalin e com o presidente da CAPESP, o Guilherme Nascimento. Voltamos já. Estamos de volta aqui com o Ponto de Vista desta sexta-feira. Para você que está nos vendo agora à tarde, uma ótima tarde. E para você que vai nos ver à noite, não é? A partir das 20 horas, uma ótima noite de sexta-feira. Tenha um bom final de semana, não esqueça do nosso compromisso, não é? Com a democracia no domingo. Todos nós temos que votar. Não é um voto obrigatório. Muita gente é contraditória, acho que não tem que ser igual aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não é obrigatório e bater um recorde de todas as eleições. Aqui até acho que poderia não ser obrigatório, mas não sei se a gente está preparado para isso. De qualquer forma, acho importante que você assuma a sua responsabilidade de escolher o melhor, né? Se errar, meu amigo, é da democracia. Errou, fazer o quê? Mas você tem que escolher, tá certo? Não vote em branco, não anule o voto, não venda seu voto, por favor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, como se eu estivesse em casa agora, como telespectador, como aposentado ou como pensionista. Doutor José Stalin e doutora Thelma, quem puder me responder, os aposentados e pensionistas que receberam 13º lá atrás, né, por causa da pandemia, acho que foi uma boa,
para eles, né? Mas muita gente contava com esse dinheiro no final do ano, programado. Receberam lá, pandemia, gastou. O governo acenou com a possibilidade de um 14º salário. Temos notícias boas quanto a isso ou não? Bom, segundo o nosso, eu estava até aqui falando com ele aqui, o nosso doutor Francisco Aloysio, que está aí se protegendo nessa pandemia, né, mas trabalhando lá nos seus... home office, ficou de ser votado para que tivesse esse 14º aí que está todo mundo aguardando, mas não temos novidade. Não, mas também não temos fundos de onde tirar esse dinheiro, né? Que seria o importante. E não só esse, só a questão do auxílio também emergencial, dessa briga toda. E eu acho que o 14º vai ficar... Miado. Vai ficar para, quem sabe, para a segunda onda. Doutor. O governo lida com uma dificuldade muito grande de distribuir recursos. E distribuir recursos que já foram arrecadados. Agora, para o futuro, a coisa é incerta. Por exemplo, a pandemia, será que acaba em dezembro? A legislação tem previsão até dezembro. E o pessoal já anda falando, não, mas e se continuar? Não é se continuar, vai continuar. O Guedes falou alguma coisa sobre isso. Ontem parece que deu problema, inclusive com o presidente, né? Ele já está alertando a possibilidade de continuar com esse programa, né, esse programa emergencial. Agora, chama a atenção o fato que inicialmente começou com R$600, foi reduzido para 300. A partir de janeiro, se sobrevier alguma outra, um decreto ou uma lei que venha, deve ser decreto, né, porque eles estarão em recesso em janeiro. Então, será que vão continuar? Agora, qual seria o valor? 300 ou 150, que é nessa proporção aí de redução? Quer dizer, é muito preocupante. E é tão preocupante porque o Brasil ainda está caminhando, porque o governo está irrigando com esse programa. E não se tem notícia, por exemplo, do orçamento. Ele já foi aprovado? Estão discutindo? A comissão mais importante que existe no Congresso é a comissão mista do orçamento, onde participam deputados federais e os senadores. É realmente a comissão mista, a comissão mais disputada de todo o Congresso, para onde afluem todos os interesses. Mas o que eu chamo a atenção e a minha curiosidade é o seguinte: não se divulga nada a respeito das propostas que são colocadas no orçamento. O povo nunca sabe nada. Então eu pergunto, será que haverá, vamos dizer assim, a colocação de valores para distribuir para a população e entre outras coisas, né, milhares de coisas, porque nós não sabemos de nada. Eu acho que a maior deficiência do nosso sistema aqui, principalmente dos nossos políticos que nós elegemos como nossos representantes, de não informar a população essas pretensões, principalmente no foco da elaboração ou da aprovação do orçamento. Fica muito difícil, como colocou o doutor José Stalin aqui, nessa comissão mista, não é, que é muito importante, que talvez seja a mais importante do Congresso, as propostas que a gente fica sabendo são as que eles liberam. Tem muita proposta lá que a gente nem sabe que existe. Muitos projetos, muitos. Mas, de qualquer forma, eu espero que realmente o governo possa se acertar. Até porque essa pandemia, infelizmente, doutor José Stalin, eu gostaria de contradizê-lo, de dizer que ele está enganado, mas eu acho que ele não está. Infelizmente, ele está com a razão. Nós não teremos aí até dezembro, olha, acabou tudo, está tudo certo, até porque, querendo Deus, e eu acredito que a vacina venha a vingar, não só uma, mas 2, 3, 4, 10, mesmo assim a produção ainda é demorado. Nós não teremos, olha, saiu a vacina e todo mundo vai receber a vacina. Gente, tem que fabricar a vacina, tem que fabricar o frasco da vacina, depois tem que transportar essa vacina com segurança. Dizem que algumas vacinas abaixo de 20, né? Negativo, 20 graus negativos. Onde é que nós vamos ter esses refrigeradores ou esses congeladores que hoje
tudo é muito precário, então nós vamos ter que abastecer. Não é fácil, doutora. Inclusive, segundo o presidente eleito, né, vamos colocar eleito John Biden, já está até anunciando que a partir do dia 20 de janeiro eles querem fazer um lockdown, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que realmente essa ideia aí de vamos continuar assim é preocupante. E a população... E o doutor José Stalin colocou aqui que o Brasil andou por causa desse dinheiro que também foi para o mercado. E a economia girou. Pois não, Guilherme, por favor. Eu queria dar um destaque na fala do Dr. Stalin da questão do orçamento. Né? O orçamento da União, ele está muito longe, ele nem começou a ser discutido, não tem nem a comissão montada ainda dentro do Congresso para isso. Né? E isso é extremamente preocupante, porque não dá para você prever onde você vai aplicar o dinheiro em 2021 se você nem começou a estudar como que você vai trabalhar com esses recursos. E um ponto importante, que eu entendo como muito importante, é como você vai financiar gastos sociais. E aí eu acho que entra, tanto a nível federal, como principalmente aqui no estado de São Paulo, a questão das isenções fiscais e das dívidas das grandes empresas. Não é? Aqui no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, ele não cobra dívida de grandes empresas, e aí ele vem com projetos, com medidas de arroxo salarial no funcionalismo, de corte nos setores públicos, mas ele tem um dinheiro para receber. Porque ele tem grandes empresas com lucro que não estão pagando. Ele dá grandes isenções fiscais para empresas que podem pagar. Então, é muito contraditório a postura, por exemplo, do governo do Estado. É muito irresponsável, vou até usar esse termo, em termos do Congresso, de não ter sequer uma comissão para discutir orçamento, porque, como já foi colocado aqui na mesa, a população precisa saber para onde vão os recursos. E a época para se discutir isso é durante a elaboração do orçamento. Né? Isso acontece tanto a nível federal, como no estado, como nos municípios. Alguns municípios têm uma discussão através de audiências públicas, de orçamento participativo, onde as pessoas possam indicar algumas coisas para a sua cidade. Mas no estado de São Paulo é a mesma coisa, e o governo do estado de São Paulo não faz. E no governo federal estamos ainda pior, porque o Congresso ainda não conseguiu montar nem a sua comissão. Então, acho que é muito importante a gente estar atento a isso, porque dentro de uma situação de tanta fragilidade social, se o Estado não investir, a situação vai ficar ainda pior. Estavam comentando aqui anteriormente a questão do 13º, a gente não pode esquecer que o 13º sempre foi uma mola propulsora da economia no final do ano. Né? E o que dá gás para o comércio, para os serviços, trabalharem durante o ano seguinte. Se há possibilidade do 13º não ser integral, essa injeção na economia não vai acontecer. Então nós vamos ter uma dificuldade ainda grande para 2021. Então, ou o Estado, ou o governo federal, ou o governo estadual e, na devida proporção, governos municipais, ou eles investem nas áreas sociais para diminuir todos aqueles problemas que a gente estava comentando aqui, desemprego alto, moradores de rua, falta de perspectiva de emprego para jovens, ou nós vamos entrar em 21, além da pandemia, ainda não resolvida, com a situação econômica, socioeconômica ainda mais agravada. Por isso que eu venho reiterando a possibilidade, o risco de uma convulsão social dentro de mais ou menos 8 meses. Rápido assim? Sim. Lá para junho, julho do próximo ano. Porque vai se estreitando tanta coisa que, de repente, afunila, né? É só o governo deixar de irrigar esse programa emergencial que a coisa vai complicar. Que era para ser R$50, né? A proposta inicial do governo era de R$50. Né? 200, não era? 200? R$200. R$200. E aí conseguiu subir para 600. Oi, doutora, a senhora ia... Não, eu só ia colocar que
tantas isenções são concedidas e eles não cobram quem eles realmente deveriam cobrar, né? A gente vê, por exemplo, a reforma administrativa, que eles também ficaram de incluir, de querer, de uma certa forma, até reduzir, eles também não conseguiram. Aí eles querem realmente taxar quem não deveria, porque já está ali no limite, né? Então, o fura-teto, que é isso que eu chegar, o fura-teto é que persiste, continua. Então, essa questão do fura-teto aí no funcionalismo público, né, Guilherme, é que traz o grande problema, até genericamente para o servidor público. Porque quando se fala de servidor público, todo mundo só pensa no fura-teto, lá o que recebe 50, 100 mil reais por mês, né? E assim vai continuar. Não é a realidade da massa de servidora pública. E é a realidade que eles passam, né? Que eles passam do servidor público. É a impressão que além do serviço ser precário, eles estão aí furando o teto todo dia, toda hora, e complica a situação, né? Não temos investimentos, agora eu quero bancos, por exemplo, que poderiam, né? Que são os que mais arrecadam, que deveriam, nesse momento aí, também não podemos observar nada, né, de bancos ajudando, até os empréstimos que eles teriam que realmente ceder aí, fazer para as pequenas e médias, eles não o fazem. Então a situação vai se tornando cada vez mais sem uma saída. Eu ouvi o Guedes essa semana, doutora, sabe, para a senhora colocar aí, ele dizendo que estava frustrado, que ele não conseguiu fazer uma privatização sequer. Se ele está frustrado, imagine a população brasileira, não é? Se ele se frustrou, imagina a população, professor Guedes, por favor. A questão, ele está colocando prioridades, né? Eles querem ir com essa pauta prioridade agora, os Correios, o Porto, né? Que eles estão com uma sede imensa aí para privatizar esses setores, e eles não estão conseguindo, evidentemente, porque isso vai ter que ter mais trabalho e tem muito estudo em cima. Muito estudo em cima para poder se realizar com sucesso. E nós já até analisamos aqui que o que tem sido feito na questão da privatização tem dado errado, né? Os reflexos que a gente observa depois de 20, 30 anos, nós comentamos sobre a própria Cubatão aqui, a Cosipa, né, os Minas, nós já falamos sobre isso. Então, realmente, tem que ser estudado essa situação para não cometermos mais erros do que já temos, né? Rapidamente, doutor. E um detalhe também importante, você, Altair, falou da vacina, tal, todo mundo está com essa esperança maravilhosa, mas tem um problema sério. Quando vier a vacina, será que todo mundo tem interesse em se vacinar? Por que eu falo isso? Eu não sou biomédico, não entendo nada disso, mas eu leio jornais, leio revistas, tenho informação várias. Eu observo o seguinte, a maioria das vacinas até então existentes tratavam de reduzir, vamos dizer assim, a eficiência do vírus. Ou seja, eles reduziam a capacidade dele. E atualmente essa vacina aí que falam tanto tende, ou está visando, modificar o DNA. Aí já começa a pensar. Agora estão mexendo com coisas mais sérias, assim, que eu estou pensando, né? Mais complicadas, quais são as consequências de você alterar o DNA? Não é brincadeira. Nossa. Aí, de repente, o povo começa a acordar e fala assim, isso mexe no DNA, então não quero. Meu DNA não. Doutora Thelma, para finalizar, o que a senhora fala para finalizar o programa? Deixa eu começar para finalizar. Muito obrigado, Guilherme, viu? A sua presença aqui, presidente da CAPESP, presidente da CCM e do IANSP. Muito obrigado você pela sua presença aqui, foi muito importante. Eu agradeço, Altair, um debate muito interessante, muito agradável. Passa muito rápido, né? A doutora Thelma, o doutor Stalin. E lembrar a população que domingo tem votação. Escolher bem o seu vereador. Que é importante. Funcionário público escolher bem o seu vereador, porque esse vereador
pode votar reforma administrativa na sua cidade. Ok. Então escolha bem em quem votar no dia 15. Doutor José Stalin, muito obrigado mais uma vez, meu querido. Um prazer estar ao seu lado aqui. Muito obrigado. Agradeço, estou muito contente de mais uma participação, inclusive do Guilherme aqui presente. Enalteceu bastante a questão do funcionalismo público e dessas incidências nefastas que estão produzindo aí. Mas eu agradeço muito e espero que todos tenham uma boa semana, um bom fim de semana agora de imediato e que, como ele falou, o Guilherme, que votem conscientemente e bem, né? É o que nós esperamos. Doutora Thelma, mais uma vez, muito obrigado também pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, um enorme prazer e esse é o recado hoje, né? Votem consciente, que a nossa política está muito complicada, difícil, e nós precisamos cobrar todos os nossos vereadores, deputados, prefeitos, né? Então, estamos precisando de pessoas comprometidas com os problemas sociais que nós estamos atravessando. Muito obrigado, doutora Thelma Rodrigues, doutor José Stalin, o Guilherme Nascimento. E eu queria, aqui no final do programa de hoje, fazer um agradecimento muito especial aqui a uma rapaziada que me recebeu aqui com muito carinho, né? O Paulo, Gustavo, a Alessandra, a Tati, o Celso, o Léo, o Vitor, o Anderson, o Rafael Bola, o outro Rafael, que são dois Rafaéis aqui, o Vinícius, o Carioca, o Birket, né? Todo esse pessoal aqui que trabalha conosco da área técnica, a produção do Marcos Bianchi, o Marcelinho, o Marcelo Teixeira, a família Teixeira, a equipe de jornalismo e principalmente meu amigo Edgar Boturão, que está afastado devido à lei eleitoral, né? Que na segunda-feira estará de volta. E eu, nesses 3 meses, tive um prazer, uma alegria, um imenso, mas olha, uma satisfação imensa dessa responsabilidade enorme de estar nessa bancada, não é? Mas me acrescentou muito. Então, muito obrigado ao Edgar, a toda a equipe. Fiquei extremamente feliz em poder estar aqui. Me acrescentou muito e eu vou ficar, olha, triste por ir embora, mas muito satisfeito por estar com vocês. Grande beijo, muito obrigado. Tchau. Nós que agradecemos, viu? Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado.